receber o diagnóstico de câncer é muito complexo. Não só sob o ponto de vista do impacto da notícia para o paciente, mas também de todo o esforço médico que passa a ser dedicado para a cura ou bem-estar. Um dos profissionais importantes envolvidos nesse processo é o dentista. O tratamento odontológico para pessoas com câncer é essencial para o sucesso da terapêutica. Por isso, o Ideias e Debates de hoje recebe a deputada Janaína Pascoal, do PSL. Oi, deputada, como vai a senhora? Olá, obrigada pelo convite. Aproveito para desejar um ano abençoado e com muita saúde para todos. Que assim seja. Recebemos também o Dr. Caio Borelli, que é dentista. Seja bem-vindo, Dr. Caio. Obrigado, Melissa. Um prazer poder falar um pouquinho sobre odontologia e desse tema muito importante. Parabéns à deputada Janaína, ao Ulisses e a todos que vão nos acompanhar aqui através da Rede Alesp. Estou à disposição. Recebemos também o Ulisses Zamboni, que ele é publicitário, mas ele é um paciente curado do câncer. A gente até enche a boca para falar curado. Seja bem-vindo, Ulisses. Muito obrigado pelo convite. Se eu puder compartilhar a minha experiência, vai ser bom. Eu queria começar perguntando para a deputada. Deputada, o tratamento odontológico nem sempre é acessível a todas as camadas da população, a gente sabe disso. Porém, no caso do paciente com câncer, ele é essencial, uma vez que uma cárie ou outro problema podem comprometer o tratamento oncológico. Dá para garantir políticas públicas que contemplem esses tratamentos complementares à doença, deputada? Então, até gostaria de primeiro explicar, né? Eu não sou uma pessoa da área da saúde, sou membro da Comissão de Saúde, mas até pelas muitas solicitações feitas durante a campanha, eu percebi que uma das maiores demandas da população é na seara da saúde. E muito recentemente, quero confessar aqui a minha ignorância, eu tive conhecimento da importância do trabalho, né, de dentistas no tratamento do câncer, sobretudo o câncer cabeça e pescoço, né, que eu não sei exatamente o caso do nosso colega Ulisses, que vai relatar, até gostaria que ele tivesse a oportunidade de contar, e agradeço a confiança de dividir sua história conosco, porque a radioterapia ela tem um impacto muito grande, né, nessa região. E o paciente da radioterapia, ele apresenta, vou utilizar termos para as pessoas compreenderem, mas o doutor Caio vai me corrigir aqui, ulcerações mesmo, sapinhos, fissuras na parte da bochecha, na parte aqui da gengiva. E a odontologia traz, né, a possibilidade do tratamento com laser, né, aplicações de laser. Então, é importante explicar, quando a gente fala tratamento odontológico, parece que, e aí sem nenhum demérito, é claro que o paciente de câncer também, né, tem questões odontológicas daquelas padrão, mas não é o tratamento da cárie, não é o canal necessariamente, né, é o tratamento principalmente dessa região que é afetada pela radioterapia. E esse paciente da radioterapia, ele não pode emagrecer, né? Ele tem que estar forte, ele tem que se alimentar. E com as dores que essas lesões causam, o paciente tem dificuldade de comer, mesmo o mingauzinho, mesmo a papinha, mesmo a sopinha. Então, eu fiquei muito impressionada, né, ao descobrir a importância desse tratamento e o tanto que esse tratamento é desconhecido. Antes da gente fechar o ano, o secretário da Saúde participou da última reunião da comissão para até prestar contas, que isso é normal de tempos em tempos, e eu falei com ele, eu falei, olha, eu queria saber como é que está a disponibilização desse serviço na rede pública, porque eu sei que tem na rede privada, e quando eu visitei o Instituto do Câncer, como eu ainda não conhecia esse trabalho, eu acabei não perguntando para os profissionais que me receberam. Então, eu queria saber. E ele falou que nos hospitais públicos, referência para o câncer, já existe esse serviço disponível, né? E é óbvio que o nosso papel é ampliar na rede pública, fazer tornar conhecido também para o paciente privado, porque não é tão simples. Às vezes as pessoas acham assim, o paciente da rede privada ele vai ter acesso a mais serviços do que o da rede pública. Nem sempre.
né? Às vezes, nos centros de excelência do tratamento público, o paciente conhece tecnologias que ainda não tem em toda a rede privada. E por que da importância desse nosso encontro? Para que os profissionais, né, da odontologia, que ainda não conhecem essa técnica, saibam, né, a partir desses relatos, onde se especializarem, como aprenderem essa nova técnica, e para os jovens que querem descobrir, né, uma carreira, entenderem como a odontologia é mais ampla do que o que a gente imagina. Né? Então, assim, eu queria fazer essa abertura e até, se a Melissa me permitir, dar mais tempo para os nossos convidados, porque são eles que têm as informações para o nosso público aprender e ter mais acesso. Né? Agradeço muito ambos, inclusive. A deputada deu alguns ganchos aí muito interessantes para a gente conversar. E aí eu queria perguntar para o doutor Caio sobre essa questão dos cuidados com a saúde bucal, se isso pode comprometer um tratamento com câncer, mas eu também queria trazer uma questão que a deputada falou aí. Como que o estudante de odontologia, ele pode se voltar para essa área do atendimento oncológico? Já durante o curso, isso é uma especialização, algo muito mais específico. Como é que funciona, doutor? Olha, diante do estudante de odontologia, nós temos durante a graduação as disciplinas de patologia e de estomatologia. São disciplinas onde a gente une a prática e a gramática, né? Então, existe atendimento das lesões bucais, não só câncer, mas outras lesões também que acometem a cavidade bucal. Isso é importante a gente comentar. Lógico que o aluno ali, o graduando, se interessando, ele vai se especializar em hospitais de referência. Temos vários aí em São Paulo, Santa Casa de São Paulo, Hospital Heliópolis, enfim, as universidades, a Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Então, é muito importante. O que é legal a gente comentar também, que é a estatística. A deputada comentou aí do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Em 2018, a gente teve 6 mil mortes por causa de câncer bucal, né? E em 2020, 15 mil, quase 16 mil casos, sendo que desses 16 mil casos, 11 mil são homens. Então, acomete mais homens, principalmente na faixa etária acima dos 40 anos. E uma média ali de 5 mil, 4 mil mulheres. E lógico que o descuido com a saúde bucal, sendo a porta de entrada do nosso sistema, né, do nosso corpo, compromete sim o tratamento bucal. Então, precisa realmente que não tenha nenhum dente fraturado cortando. Se o paciente é portador de uma dentadura, de uma prótese dentária, ele começa a criar quelites angulares, essa região aqui da fissura labial, isso compromete também. Então, é fundamental que, diante de um tratamento de câncer, que a higiene bucal dele esteja ainda mais redobrada. Isso é fundamental para que o tratamento, de fato, e aí, lógico, o cirurgião de cabeça e pescoço, o cirurgião dentista, junto com a equipe médica, definir se vai ser o tratamento X, Y, enfim. E aí o melhor tratamento indicado para aquela determinado câncer e determinada região da nossa cavidade bucal, né, do sistema estomatognático. Ulisses, eu queria saber um pouco sobre o câncer que você teve. Como é que foi esse diagnóstico? Quando você recebeu o diagnóstico de câncer, já te ocorreu que seriam necessários multiprofissionais para fazer esse tratamento? Você chegou a fazer tratamento odontológico relacionado ao câncer? Como que você soube também que precisava ter esse cuidado um pouco mais amplo aí com a sua saúde para conseguir chegar à cura? Na verdade, o meu câncer ele foi na amígdala, né? Na verdade, eu fui tratado por médicos cabeça e pescoço. Então, como a deputada falou, a questão da rádio, né? Ela é muito impactante nessa região. Então, eu soube em julho de 2019, foi, obviamente,
ainda é um estigma muito grande quando a gente pensa em câncer, né? Você só pensa em coisas ruins, né, o tempo todo. E quando eu fui eu fui para o hospital privado, e quando eles me falaram que haveria uma espécie de comitê de médicos me atendendo, eu achei literalmente frescura de hospital privado. Como foi passando o tratamento, não tinha frescura nenhuma. Eu usei um por um. E se eu não tivesse usado, eu estaria numa situação muito pior. Eu tive dentistas, né, saúde bucal, tive dois, um para fazer o laser e outro para cuidar da gengiva. Eu tive fonoaudiólogo, porque eu parei de engolir e parei de falar por causa da rádio. Tive ortodontista, porque também dá um problema de enfraquecimento no maxilar e osteoporose. Tive fono para voltar a falar direito. Tive fisioterapeuta para fazer exercícios do masseter, que também mexe muito, né? Quando abre para fazer a retirada do tumor, eles mexem nos nervos locais. Então, eu tive também fisioterapeuta, além do médico radioterapeuta, do meu cirurgião oncológico e do meu clínico oncológico. Então, foram 8 doutores mexendo em mim do período de 4 meses, que foi o período entre as operações e a radioterapia, que terminou no exatamente dia 22 de novembro, não dá para esquecer. Né? E eu, infelizmente, emagreci um pouco, eu tinha 65 quilos, eu emagreci 11 quilos, porque é muito difícil de comer nesse período, né? Apesar do tratamento com laser e tudo mais, sempre sobra uma ou outra ferida, e eu sempre ficava perguntando, mas como é que quem não tem a possibilidade, porque eu, com todo esse aparato médico, tive dificuldades, eu fiquei imaginando quem não tem esse alcance, eu fiquei com muita dó. O relato do Ulisses não dá para não se emocionar, né? Porque a gente fica também pensando nessas pessoas que têm essa dificuldade e não tem essa rapidez aí, não contam com essa rapidez aí, às vezes, no atendimento. Doutor, eu só queria que o senhor falasse para a gente como é que é a questão do tratamento. A deputada citou a questão do tratamento a laser, o Ulisses também citou o tratamento a laser. Sempre é feito a laser, ou é possível alguma coisa ser feita do modo tradicional? Olha, primeiro o diagnóstico do câncer bucal, 80% dos casos é diagnosticado tardiamente. Por que tardiamente? Porque é uma doença que quando começa, ela é indolor. Então você imagina, se você não se preocupar ou não tiver orientação, como a gente sabe que muitas prefeituras, até órgãos do Estado fazem campanhas do autoexame, que é apalpar as cadeias ganglionares na região de pescoço, se você percebe alguma alteração, colocar de fato a língua para fora, em frente ao espelho, com uma gaze, virar para um lado, virar para o outro, se examinar para ver realmente se há algo estranho, fica difícil depois, e lógico, o tratamento acaba sendo diferenciado, quando o diagnóstico acaba sendo mais tardio. Se a lesão cancerígena ali, biopsiada, tirado um pedacinho da lesão, realmente constatou que trata-se de um câncer de boca, existem 2 tipos de tratamento, né, específico. A remoção total da lesão, obviamente nesses casos onde a gente toma muito cuidado para que não ocorra uma mutilação no paciente, né, onde não tenha que tirar, ou a gente opte, no caso, se é uma lesão mais tranquila, em deixar de fazer a rádio e a quimioterapia. Quando está um caso mais avançado, onde a gente nota que pode haver, sim, ali um comprometimento mais avançado, a gente vai optar pelos tratamentos aí de rádio e quimioterapia. Junto com isso, o tratamento de laser é fundamental porque ele vai ajudar a amenizar as mucocites, que são o quê?
as inflamações da mucosa, as úlceras, aquelas feridas que ocorrem durante o tratamento de rádio, de químio. Então é fundamental, o que o Ulisses comentou, essa equipe multidisciplinar, esse acompanhamento com vários profissionais, não só o cirurgião dentista, o médico, a enfermeira, a nutricionista, que também precisa deixar o paciente ali estável, né, saudável, fisicamente, com a sua saúde em dia, é fundamental. Então, o tratamento, de fato, é um tratamento cirúrgico, em alguns casos, se resolve, lógico, faz seu acompanhamento, todos os cuidados são necessários, e também o tratamento, obviamente, cirúrgico, com rádio e quimioterapia. Deputada, até interessante. Posso fazer um comentário? Claro. Que o senhor Ulisses levantou um ponto importante, né? Conforme ele tinha acesso a esse tratamento multidisciplinar, ele pensava, e a pessoa que não tem? Isso me norteou muito em vários debates sobre projetos de lei aqui na casa durante o ano. Teve uma discussão, um projeto muito polêmico, que é o 529, que a população ficou nervosa, mas assim, por que foi um divisor de águas, né, essa votação? Porque o governo queria fechar, por exemplo, o Oncocentro, né, que trata principalmente de câncer de cabeça e pescoço. E foi uma luta, né, para conseguir que o governo recuasse e não fechasse o Oncocentro. E as pessoas não conseguem entender como foi difícil. No caso, para mim, né, que tomei conhecimento desse universo, né, de dificuldades e dificuldade de acesso, de tratamento, correr o risco de fechar o Oncocentro. Então, eu quis ter a certeza que o Oncocentro não seria fechado. Mas, no final do ano, e aí votei contra o governo e obstruí, o orçamento que veio para casa foi um orçamento derrubando em 54 milhões a verba destinada, por exemplo, para o Instituto, para o ICESP, né, que é o Instituto do Câncer de São Paulo, que eu fui visitar, e é um instituto, um hospital gigantesco, com muitos equipamentos, com muita condição. Né? Nós conseguimos reconstituir esse orçamento, né, em 29 milhões, mas ainda assim foi pouco, né? Não foi o suficiente. E houve um corte muito significativo no orçamento da saúde. Nesse período de recesso, várias instituições que lidam nessa área de saúde, não só o câncer, receberam uma cartinha do Poder Executivo noticiando que vão cortar 12% do orçamento de maneira linear, ou seja, sem fazer uma análise de mérito, e obrigando as instituições a manterem, vamos dizer assim, a qualidade do serviço prestado. É difícil, né? Vários médicos entraram em contato, dizendo, olha, doutora, vai ter demissão, porque eles fizeram o corte e a instituição vai ter que definir onde é que vai cortar. Né? Então, assim, por exemplo, se alguém me perguntasse, né, há um ano atrás, 6 meses atrás, Janaína, tem que fazer corte, um hospital do câncer, corta o dentista, eu, na minha ignorância, ia achar que sim. Agora que eu tenho consciência, né, da importância desse trabalho no enfrentamento do câncer, né, jamais eu admitiria esse corte. Estão compreendendo? Mas eu não sei se o diretor tem conhecimento, sabe? Então, por isso que é importante a gente trazer essa informação, porque existem os profissionais, existe a expertise, né? Veja, o Ulisses emagreceu 12 quilos tendo essa assessoria. Se não tivesse, poderia ter perdido 25, né? E essa perda de peso e de nutrição, de nutrientes, impactaria na sua recuperação. Então, assim, esses esclarecimentos são importantes porque eles ocorrem num momento em que o Poder Executivo, a meu ver, né, num erro histórico, está fazendo cortes muito significativos na área da saúde, que já era uma área, vamos dizer assim, problemática, e agora tende a ficar mais, né? Tende a ficar mais.
E é Claro. muito importante frisar, né? É um paciente de câncer curado para que as pessoas entendam que vale a pena investir, né? Que vale a pena tratar, buscar ajuda, entendeu? Não entrar nessa vibe, né? De que eu tive esse diagnóstico e agora eu vou rumar, vamos dizer assim, vou rumar para o fim. Não, né? Tem muito trabalho a ser feito, é Sim, desgastante, sim. mas tem muitos casos de sucesso e eles são maioria, né? Eles são Exato. maioria. Então, acho que a importância dessa nossa conversa é essa. E, doutor, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Existe alguma hipótese para os homens serem mais vítimas desse tipo de câncer, cabeça e pescoço? Olha, o que a gente acredita realmente, que além, lógico, da questão genética, né? Geralmente os homens acabam abusando muito em quê? Nas bebidas alcoólicas, no tabagismo. E querendo ou não, o álcool e o cigarro, o tabagismo, nós chamamos de carcinógeno completo. Ou seja, ele potencializa o risco câncer, né? Fora isso, pessoas que trabalham em agricultura sem proteção, com agentes químicos, o não uso de protetor labial, protetor solar, né? Porque a gente acredita que o câncer bucal ele é de origem só, eventualmente, de drogas lícitas, ilícitas, como eu comentei, mas existe um fator que é predominante, que são vários, né? Uma associação. Ou também, obviamente, lógico, que também cabe pelo fator, eventualmente, de nenhum dos que a gente está comentando. Mas óbvio que o sexo masculino e acima dos 40 anos são os que mais acometem o câncer bucal, que existem aí os linfomas, os cânceres, os carcinomas de glândulas salivares, o carcinoma verrucoso, enfim. Aí a gente tem um leque que é fundamental, como o Ulisses comentou, todo hospital de base ter lá o cirurgião dentista. Existem outras doenças também, por exemplo, o paciente, quando ele está em coma, não se tinha antigamente o cuidado, ele está entubado, com a boca aberta, em contágio ali com o ambiente hospitalar, sem uma higiene. Eu posso dar até exemplo, que já passei por isso na família, quando fui visitar o meu avô e estava numa situação igual, quando eu removi a dentadura dele, estava cheio de sujeira. E isso compromete até no tratamento e na recuperação dele. Então, hoje, lógico, que a maior parte dos hospitais de base, hospitais de referência, nenhum hoje paciente cardíaco faz uma operação no hospital de ponta, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, no INCOR, sem antes fazer uma avaliação dentária criteriosa, né? Então, lógico que é fundamental, e essas questões que a gente comentou, o uso abusivo dessas drogas, a exposição aos agentes químicos, dentes fraturados, próteses mal adaptadas, o não uso do protetor solar, protetor labial, vai sim ter uma grande chance de desenvolver o câncer bucal futuramente. Uhum. A Ô, deputada Mel, comentou eu sobre... posso fazer. Claro, Eu por queria fazer favor. um comentário, especialmente para a deputada, que assim, um dos agravantes, eu acho que se tem nessa na diminuição de verba para essa área, é que a gente pensa, quando o paciente de câncer entra, ele vai fazer a operação e a rádio, acabou ali naqueles meses, e não é verdade. Eu Uhum. tive consequências até 3, 4 meses atrás. E o único médico, são dois médicos que me acompanharam até então, o dentista, porque a minha saliva, hoje eu tenho 50% da saliva que eu tinha anteriormente, ou seja, é muito difícil o tratamento. O tratamento ele se perpetua depois da operação e da rádio. E o tratamento que se perpetua mais é com o dentista, porque ele vai analisar a boca no médio prazo depois da rádio. Então a gente vai até o dentista por muito tempo. Eu fui no dentista praticamente toda semana por um ano. Então, quando a gente fala que vai estar se retirando verba especificamente
dessa área, né, eu fico preocupado ainda mais, porque o dentista, para mim, junto com o meu clínico oncológico, foram os dois que me acompanharam depois desse susto todo, entende? Então, o dentista, ele é fundamental. Eles, Entendi. na verdade, eles fizeram um tratamento bucal antes, eu fiz a minha operação, depois eu fiz a rádio, e eles me acompanharam, não só na questão salivar, mas também na questão do laser, né? Porque a rádio ela não termina no dia que termina de fazer de entrar na maquininha. Ela vai se perpetuando. Eu tenho rebote de radioterapia até hoje. Eu sinto a radioterapia até hoje, eu fico mal até hoje. Então, eu fui sendo consultado ali pelo dentista por mais de ano, né? Então, é um fato importante para a gente falar aqui também. Eu queria só voltar rapidamente numa questão. A deputada comentou sobre a Fundação Oncocentro. A Fundação Oncocentro tem um trabalho excepcional em toda a América Latina, não só em São Paulo, como em toda a América Latina, inclusive de colocar próteses, né, no céu da boca de quem acaba perdendo essa parte por conta do câncer. E tem um trabalho de ponta e com um custo muito baixo, né? Então, comparado ao potencial que tem a fundação. Então, acho que é importante a gente fazer esse registro aqui, porque é um trabalho de excelência e é nosso, né? Do estado de São Paulo, é um trabalho que realmente nos honra mesmo, porque quantas pessoas não foram salvas pelo trabalho do Oncocentro. Eu queria perguntar para o doutor Caio sobre o movimento contrário. A gente está falando aqui de um paciente que foi diagnosticado com câncer e vai fazer todo o seu acompanhamento. Mas, na consulta de rotineira do dentista, é possível também fazer a identificação de um câncer? Com certeza. Além do que a gente comentou, da gente tentar de alguma forma, com vários e vários programas, usar as mídias, a comunicação, a televisão e orientar o paciente, ensiná-lo a fazer o autoexame, porque é lógico, a gente sabe que não é toda a população brasileira que tem acesso ao cirurgião dentista no SUS, que consegue ali ter essa orientação. Então, o que a gente conseguir ao máximo divulgar o autoexame, com certeza a gente vai facilitar muito o diagnóstico precoce. É lógico que é aquela ferida na cavidade bucal de 7 a 15 dias que não cicatrizou, que é indolor, pode ser esbranquiçada, pode ser avermelhada, tem que se tomar certos cuidados. Várias outras doenças, por exemplo, um paciente que a gente nota, portador de prótese total, de dentadura ou não, que tem muitos fungos, né? O sapinho, a candidíase, isso tudo são doenças ali que acometem não só o paciente, obviamente, soro positivo, mas também o paciente com uma suspeita de câncer. Vamos fazer uma avaliação, vamos ver a região ocular dele, o cirurgião dentista consegue ali na anamnese, vamos fazer a palpação das cadeias ganglionares, pergunta para o paciente se ele tem histórico de câncer na família, alguém já morreu da doença, alguém já passou pelo tratamento, alguém já foi curado, enfim. Eu acho que aquele momento ali do cirurgião dentista com o paciente é único, né? E é importante que o paciente que esteja ali sentado na cadeira, esteja ali se consultando, ele não negligencie nenhuma informação. Desde o medicamento que ele toma ao acordar, os medicamentos que ele já tomou, ou as operações que já fez, o histórico familiar. Tudo isso, Melissa, vai deixar ali o cirurgião dentista bem alerta, para poder realmente, não só, como a deputada comentou, de uma maneira muito enfática, né, que o cirurgião dentista não é só a questão dentária, né, o cirurgião dentista faz parte realmente do sistema do corpo, né, a doença, a porta de entrada acaba sendo a boca, a saúde começa pela boca. Então, é lógico que não só, como a gente comentou, seria interessante ainda mais essas informações do autoexame,
Mas, lógico, que o cirurgião dentista consegue, sim, diagnosticar de doenças que acabam acometendo a cavidade bucal e essas feridas, que, lógico, a gente, com qualquer dúvida, é muito simples, você faz uma biópsia, orienta o paciente, tenta tranquilizá-lo. Lógico, veja se ele é portador de tabagismo, se ele fuma há muitos anos, faz ali o diagnóstico inicial e vai investigar. Diante, lógico, do fato ocorrido, diagnosticado qual o tipo de câncer, tomar aí o melhor caminho para a cura do tratamento. Deputada, o IBGE aponta que mais da metade da população brasileira não vai ao dentista regularmente. Isso é um número bem significativo. Algumas regiões, até mais periféricas, têm dificuldade de contratar e manter esses profissionais ali nos postos de saúde, seja por motivos salariais ou pela distância. A senhora avalia que esses profissionais eles poderiam ser melhor aproveitados nessa prevenção, assim como o doutor nos explicou, na prevenção de outras doenças, inclusive do câncer. E aí eu até faço aqui um parênteses, eu fui até os postos aqui da região perguntar se tinha dentista. Havia o dentista, mas aí eu perguntei como é que funcionava para a pessoa com câncer. Tem que ter uma prescrição muito específica, mesmo assim entra na fila, não tem prioridade não, pelo que foi informado para mim. Essa questão da fila, ela tem um lado positivo, mas ela traz uma dificuldade, né? E isso se refere a todas as patologias. A fila, ela traz transparência, né? Porque antes de ter essa fila, setores de regulação, havia muito critério da amizade, né? Do conhecido, entendeu? Então tem um conhecido tal. Hoje, com esse critério de regulação, você tem mais transparência, né? As pessoas não precisam conhecer alguém para terem acesso aos tratamentos. Por outro lado, muitas vezes a ordem na fila não está diretamente relacionada à gravidade do quadro, né? Então tem que ter uma maneira, né? A gente fala de vaga zero, você tem alguns critérios, mas ainda assim talvez fosse necessário criar mais critérios para que esses pacientes com situações mais gravosas pudessem ser atendidos de maneira mais célere. Ainda temos uma questão cultural também, as pessoas ainda têm medo de ir ao dentista, né? Se a criança não vê o pai e a mãe buscando esse atendimento, ela também não vai achar que é importante ou não vai querer, vai ter medo. Então, essa instrução, esse nosso diálogo, né, ele é necessário, a orientação nas escolas. O tratamento bucal ele é importante até para a saúde do bebê no ventre materno. Até para a saúde do bebê no ventre materno, a saúde bucal é importante. Mas você falou alguma coisa que... outra questão. Do medo que eu tô desses cortes no orçamento da saúde. Quando eu visitei o Instituto do Câncer, e na verdade não foi só lá, tá? Todos os profissionais de saúde têm alertado para isso. E eu estou atenta já desde o começo da pandemia. Eles chamaram a atenção que nós teremos um boom no número de pessoas doentes, de pessoas diagnosticadas com câncer, quando terminar a pandemia. Isso significa que a pandemia gerou mais câncer? Não. Mas muitas pessoas deixaram de fazer as suas consultas regulares, deixaram de fazer os seus exames, com medo da contaminação do coronavírus. E aí, quando o diagnóstico ocorre, já é um diagnóstico tardio, não raras vezes a doença já está num estágio um pouco mais avançado e o custo do tratamento é maior. Então, assim, é apavorante, né? Saber que a gente vai ter um corte no orçamento da saúde num momento em que todos os estudiosos da área estão dizendo que haverá uma explosão de doenças, né? Dentre essas doenças, o câncer, né? Num momento de maior gravidade. Então, assim, eu quero aqui fazer esse alerta. Quem me acompanha sabe que eu não sou do tipo de ficar jogando pedra, né? No sentido de xingar os nossos governantes ou fazer discurso partidário. Eu procuro levantar questões mais técnicas. Cortar na saúde neste momento é rumar na contramão. E é interessante que
que o documento que as instituições estão precisando assinar, ele diz assim, os cortes devem ser feitos na área não Covid, ou seja, o que é para enfrentar Covid está garantido, mas não Covid vai ter corte de 12%. Mas, meu pai, justamente esse boom de doenças vai acontecer na área não Covid, né? Então, assim, é muito importante conscientizar os governantes em todas as esferas e, sobretudo, os secretários, os assessores, porque, às vezes, quem decide essas questões é quem está do lado, entendeu? E que não toma o cuidado de ouvir quem está na ponta, seja a população que usa o serviço, mas especialmente quem trabalha nesse serviço, né, que é quem pode dar essas orientações. Então, aqui a gente tem 2 depoimentos, né, importantíssimos, de uma pessoa que usou o serviço, e esse bom serviço foi fundamental na sua recuperação, e de um profissional. E esses cortes estão me preocupando, especialmente nesse momento que a gente está atravessando. Ulisses, o seu tratamento foi doloroso? Você teve que mudar os seus hábitos depois desse tratamento? Como é que foi essa questão aí? O tratamento bucal, ele foi, na verdade, ele evitou a dor, né? Tem são sessões diárias que a gente faz logo depois da rádio, de laser. O laser é passado na boca inteira, para que diminuam as possíveis feridas. Eu, por incrível que pareça, não tive nenhuma ferida, nenhuma, e eles acharam, porque eu sempre tratei muito bem dos dentes e da gengiva também, então eles falaram, olha, você tinha um passado bom, bucal, de saúde bucal, e provavelmente isso possa ter interferido. Então eu não tive, graças ao laser, eu não tive nenhuma ferida. Eu só emagreci muito porque eu não consegui engolir, porque foi a retirada da amígdala com o tumor, né? Então, não foi exatamente na boca. Mas o tratamento não é dolorido, ao contrário, é muito suave. E as orientações que a gente tem, inclusive para que a gente consiga sentir um pouco de gosto, porque você perde completamente o gosto, né? A radioterapia, ela mata, né, as glândulas salivares. E elas ficam inativas ali, não é que ela mata, né? Eu não sei dizer o que faz com as glândulas salivares, mas elas ficam completamente inativas. A gente não sente gosto de mais nada. E eu fiquei 4, 5 meses sem sentir gosto de nada, e foi voltando de acordo com as orientações da medicina bucal. Então, agora você tem que fazer enxágues com bicarbonato, os enxágues têm que ser feitos 15 minutos antes do almoço, 15 antes da janta. Então, essas orientações, elas vão acontecendo de acordo com a evolução do seu quadro. Se você não tem o dentista para te orientar aí, eu provavelmente estaria sem gosto nem de salgado nem de doce até hoje, porque acontece. Tem muitos casos que as pessoas que eu ouvi falar, que eu conheci muita gente, né, com meu problema também, e que passou por radioterapia cabeça e pescoço, que fica até 2, 3 anos sem voltar a sentir gosto de nada. Foi impressionante a minha recuperação, de 5 a 6 meses eu já estava sentindo gosto. Uau, que coisa, né? Foi muito bacana. Pode falar, doutor. Alguns casos, não sei se aconteceu com o Ulisses, mas alguns casos a gente prescreve até saliva artificial. Existe uma síndrome que chama síndrome de Sjögren, que é o ressecamento da região, né, da saliva lá, o Ulisses está mostrando. Então, assim, é fundamental a atuação do profissional cirurgião dentista, do odontólogo, né? E realmente essa saliva artificial ajuda bastante, mais os cuidados que ele recebeu, a evolução do tratamento, e esses casos que eu comentei, da síndrome de Sjögren, não só a secura da cavidade bucal, mas também da região ocular, da região da pele. Então acaba acontecendo uma tríade, né? Região ocular,
fica seca, como se a gente tivesse ficado muito tempo no ar-condicionado, né? Com aquela sensação irritada, região da pele, e a cavidade bucal, onde eu já cansei de prescrever a saliva artificial. Acho que a adaptação acaba sendo muito boa e necessária, né? Doutor Caio, o senhor sabe que eu já chorei sem lágrima um monte de vezes depois da radioterapia, né? Não é brincadeira. Não é brincadeira. Hoje a gente ri, mas seca tudo, assim, é impressionante. Olha, a gente, como a gente tá... Posso fazer uma pergunta para o doutor, rapidinha? Claro, por favor. Doutor, vamos imaginar que algum dentista esteja nos assistindo e que queira trabalhar nessa área. Ele pode começar a fazer esse trabalho, ele tem que tirar alguma licença extra, ele precisa fazer um curso. E onde ele pode fazer esse curso? Olha, todo cirurgião dentista que se gradua, que se forma, ele está habilitado a exercer todas as áreas da odontologia, salve o gás hilariante, que é o gás de óxido nitroso, que existe uma habilitação. Lógico que você dá uma atenção, se especializar em uma área importantíssima, como a área de estomatologia, como a área da patologia, seja de cabeça e pescoço, né, da orofaringe, da cavidade bucal, ele precisa se especializar. E aí as universidades de ponta que a gente tem, seja estadual ou federal, os hospitais, porque ali ele vai ter contato direto. Muitos hospitais já fazem os centros de câncer, os institutos que a gente tem nos estados. Eu acho que o cirurgião dentista que gosta dessa área, o primeiro passo é esse, procurar ali um curso de especialização. No Hospital Heliópolis tem voltado para estomatologia. Aí, quando eu falo da especialidade, ela não se atenta só ao câncer, né? Porque quando a gente fala de fazer uma especialidade de patologia, de estomatologia, a gente vai tratar desde do câncer bucal, como diversas outras lesões, o HPV, papilomavírus humano, a gente vai poder orientar, que é muito legal, das doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem várias situações que, lógico, o cirurgião dentista que gostar dessa área vai procurar se especializar nas universidades, nos hospitais aí de referência. E é uma área, lógico, que para quem gosta, que é muito próxima, né, vamos dizer assim, da rotina de hospital, da equipe multidisciplinar. Você está em contato com a físio, você está em contato com a nutrição, com a enfermagem, com a medicina, né? Então, lógico, que quem está aí se formando e gostar dessa área, é uma área que tem uma vasta, vamos dizer assim, demanda, né? Muito bem. Uau! Obrigada. Quanta informação bacana. Imagina. Estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, porque passou tão rápido, foi tanta informação muito importante que eu também não sabia, deputada. E fiz uma pesquisa e já tinha conversado com alguns pesquisadores antes na área do câncer e que falavam e destacavam a importância de outros profissionais atuar ali no tratamento. E realmente hoje a gente acrescentou muito mais a essas informações. Mas eu queria que cada um de vocês fizessem as considerações finais com relação a esse tema. Eu vou pedir para o Dr. Caio começar essas considerações. Bom, só agradecer a oportunidade da gente poder falar desse tema muito importante. Parabéns à deputada pelo trabalho que vem atuando na LESP, que vem desenvolvendo. Eu acho que a saúde sempre é um calcanhar de Aquiles e vocês, como representantes da população, são fundamentais para esse diálogo, para entender. Eu acho que essa entrevista serviu muito e agregou bastante para que os outros deputados, as outras autoridades possam entender um pouco mais da importância da odontologia a nível hospitalar, a nível de tratamento, de cura do câncer bucal. Parabenizar o Ulisses, porque é um guerreiro, é uma pessoa que passou ali todo um processo e está aí dando seu depoimento, ajudando as pessoas que estão na mesma situação ou, eventualmente, que já estão nesse processo de cura. A Melissa também pela oportunidade, a Rede Alesp, e sempre que chamado estarei à disposição para a gente poder falar dessa profissão do qual eu amo muito. Que bom! Obrigado, viu? Ulisses, por favor, as suas considerações.
Então, eu também queria parabenizar tanto você, Melissa, como a deputada, que eu estimo muito, gosto muito do trabalho dela, estou sempre atrás Obrigada. das entrevistas que ela dá, e dizer que a minha ignorância em relação a esse assunto era tão grande, talvez muito maior do que a própria deputada que foi atrás e foi tentar entender como é que funcionava todo esse processo, né? E que é uma pena muito grande que haja uma redução de verba para essa área, porque, como eu falei, foram 2 ou 3 experts que me seguiram, foi o cirurgião dentista, foi o oncologista e a fono. Esses eu fiquei com eles por mais de um ano. E não é que eu fiquei com eles por mais de um ano simplesmente um luxo, é porque eu necessitava do acompanhamento semanal. Então, não era um luxo, de fato, né? Então, é muito, essa missão da deputada, ela realmente é muito relevante. Queria parabenizar e agradecer pela participação. Eu deixei a deputada por último, propositalmente, para também agradecer a confiança de trazer, de nos permitir trazer esse tema aqui na TV. Foi uma demanda que a deputada nos trouxe e que a gente abraçou imediatamente, porque realmente é um tema muito importante para todo mundo. Com certeza, as pessoas que estão lá do outro lado, de alguma forma, têm mais conhecimento a partir desse programa. Muito obrigada, deputada. As suas considerações, por favor. Eu que agradeço, Melissa é uma moça muito sensível, né? Toda vez que tem uma causa assim humanística, ela abraça rapidamente, então agradeço demais. E cumprimento o doutor também, né? Agradeço os esclarecimentos. Peço a Deus que tenha muita saúde para ajudar muita gente. E cumprimento assim com muito carinho também o Ulisses. Ulisses, eu acredito que somos todos mensageiros, sabe? E às vezes essas coisas complicadas aparecem no nosso caminho para a gente conhecer algo diferente e poder ajudar mais, né? Então, se você chegou até aqui, é porque você também tem essa missão, sabe? E eu conversei com alguns jovens, Deus abençoe, muita saúde para poder levar essa mensagem adiante. E eu conversei com muitos jovens, sabe? Eu falei, gente, você vai fazer odontologia? Ah, mas eu quero cuidar da parte estética, quero cuidar. E quando eu falei dessa possibilidade, ai, não, mas é muito sofrimento, eu não gosto de ver as pessoas sofrendo. E o que eu respondi? É o contrário, você vai levar, eu acho que a fala do Ulisses ela é muito apropriada, né? Você vai levar alívio para quem está com dor. Né? Então, assim, para aquele profissional que já está na odonto, aquele que vai entrar na odonto, é legal até já buscar esse foco durante a graduação, que facilita muito, com a certeza de que, é claro, né, você tem um paciente, é diferente quando você vai atender um paciente que vai fazer um tratamento, vamos dizer assim, estético, que é importante, mas é um astral diferente num primeiro momento. Mas o astral também se eleva quando você abre seu consultório ou quando você vai para um hospital, né, e você recebe um paciente com muita dor, um paciente num momento difícil, e você faz uma aplicação de 40 minutos e você tira a dor daquele paciente, e você sabe que ele vai para casa e ele vai poder comer melhor, entendeu? Então, é um trabalho abençoado, né? Abençoado. Então, eu quero que as pessoas pesquisem, que as pessoas procurem se aprimorem para que nós tenhamos mais profissionais na rede pública, na rede privada, mais gente pesquisando nessa seara, né, para que nós possamos atender mais e melhor. Tá bom, gente? Muito obrigada. Deus abençoe. Espero poder encontrá-lo bem para que a gente possa debater outros temas. Obrigada. Eu que agradeço, deputada. Muito obrigada a todos que participaram desse Ideias e Debates. A gente falou do tratamento odontológico para pacientes que estão com câncer, para que possam se curar e ajudar aí no tratamento oncológico. Como eu falei para vocês, esse foi mais um Ideias e Debates. Se você fica agora com a programação da Rede Alesp, você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.